subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. As guerras no deserto. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Hoje estudaremos as guerras no deserto. Capítulo 20 do livro de Números. Estamos caminhando com Deus no deserto. Capítulo 20 mostra as perdas que Moisés sofreu. Capítulo 20 começa morrendo Miriam e termina com a morte de Arão. Moisés passa, e também Israel, 30 dias pranteando, com a morte de Arão. É um momento de bastante tristeza em toda a nação. E agora surge o capítulo 21. E no capítulo 21, o rei de Arad intenta mais uma vez uma agressão contra Israel. É interessante que quando na vida das pessoas, na vida do cristão, vem algumas tristezas, o mal muitas vezes quer nos sepultar mesmo, acabar conosco, e vem uma tristeza sobre outra, mas Deus sempre nos traz um escape. E aqui mais uma vez, o rei de Arad ataca Israel e curiosamente leva alguns reféns, alguns prisioneiros alguns prisioneiros de Israel. E aquela situação é calamitosa, porque Arão morreu, Miriam morreu, há uma desestabilização do conceito de Moisés, tanto no meio do povo como entre os vizinhos. Agora o rei de Arad, Edom também não confia em Israel, e agora eles vão buscar o Senhor. Eles buscam o Senhor, eles fazem um voto ao Senhor, e o Senhor dá vitória ao povo de Israel. Eram perdas imprevisíveis, eles não acreditavam que o rei de Arad conseguisse alguma coisa, mas o rei de Arad conseguiu a princípio. Eles fazem o voto e Deus dá vitória a eles. E o texto do dia é um texto do dia muito importante. Salmo 44, versículo 1 diz assim: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. E aí o versículo 2 e 3 vai mencionar exatamente que as vitórias que Israel conseguiu vieram das mãos do Senhor. Israel passa no capítulo 20 por um momento de muita dificuldade, mas no capítulo 21 é um capítulo de vitória. Começa com perdas imprevisíveis, mas depois eles fazem um voto, fazem compromisso com Deus, e Deus lhes dá vitória. Lembrando, queridos professores, que nós estamos aqui já com uma nova geração. A primeira geração que saiu do Egito, aquela geração de hebreus, de ex-escravos, que tinha mais de 20 anos, quase toda já tinha morrido. E havia poucos remanescentes daquela geração que tinha saído do Egito como ex-escravos e que tinham sido contados no primeiro censo. E agora essa segunda geração de hebreus começa a receber, a entender um novo patamar de ação de Deus, Deus começa a atuar neles, através deles, e eles começam a compreender qual é o projeto de Deus para a vida deles. Tópico 2, um pouco de vida no deserto. O que é que acontece logo em seguida? Mais uma vez falta água. E aí eu coloquei aqui o tópico, uma murmuração cultural. Parece que era entranhável. Faltou água, mas estamos no deserto. No deserto, e naquele deserto especificamente, consultando o livro da lição,
consultando o texto sagrado, o livro de Números e outras fontes bibliográficas, os amados professores vão compreender perfeitamente que era um lugar inóspito, não era apenas um deserto singelo, era um deserto com todas as características de deserto mesmo. Então não havia água, tanto é que Israel ele não sofreu nenhum tipo de agressão naquele deserto, porque não havia moradores. Os moradores, na verdade, eles estavam em lugares que tinham água, que tinham plantações, e eles ficavam com medo de Israel e vinham agredir Israel, mas eles vinham para o deserto. Israel, na verdade, naquele deserto não havia moradores, não havia habitantes. E falta água, porque é típico do deserto não ter água, porque a vida é assim mesmo. E penso, querido professor, que esse é uma questão muito forte para ser dita para os seus alunos, é que a vida não é fácil. A vida não é, nem nunca será um mar de rosas, principalmente para quem anda com Deus. Sempre haverá necessidade de treinamento, sempre haverá necessidade de experimentar os milagres de Deus, sempre haverá necessidade de deserto na nossa vida. Então, faltou água. O que é que acontece? Mais uma vez, murmuração. E aí surgem serpentes. Serpentes que começam a matar as pessoas. As serpentes do deserto, via de regra, pelo calor muito intenso durante o dia, elas se escondem debaixo da areia. E aí quando as pessoas vêm andando, elas não sabem que tem serpentes. E aí quando ela pisa, a serpente já vai e morde ali inesperadamente. E começaram a morrer pessoas, porque eles entram numa área que era um campo minado de serpentes. Certamente foram momentos de muita aflição, e o povo parou de murmurar. Eles começam a murmurar, param e vão falar com Moisés. Moisés, nos salve. Mais uma vez, Moisés. E Moisés busca o Senhor, e o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar sobre uma haste, e aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze, eles seriam sarados. E Jesus faz menção a isso, capítulo 3 do livro de João, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquela serpente era mais um tipo do Senhor Jesus no livro de Números. As pessoas reclamaram, sofreram o castigo, e aí Deus trouxe o livramento. Aí, meus amados irmãos, depois disso, o povo continua caminhando. E essa parte é muito interessante. Eles vão caminhando e vão procurando água, e não encontram água, e passam para outro lugar e não encontram água, até chegar em Beer. E nesse lugar, que significa poço, não tem água. E sem murmurar, Deus fala com Moisés e disse: Moisés, mande o povo cantar. Mande o povo cantar. Números capítulo 28, versículos 17 e 18. E ali eles têm uma experiência com o poder do louvor. Quantas vezes na vida do cristão falta aquilo que é básico, às vezes falta aquilo que é supérfluo, enfim, mas aquilo que é importante nas nossas vidas, e ao invés de murmurar, Deus quer que eu e você, que os nossos alunos, que nós louvemos ao Senhor, que nós aprendamos a agradecer
mesmo no momento da escassez. O apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a viver satisfeito em qualquer situação, porque ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter abundância e sei passar necessidade, porque eu posso tudo nele. Eu sei que nele, se eu tiver muito ou se eu tiver pouco, eu estarei bem, eu estarei feliz. E aí Deus propicia a essa nova geração uma experiência extraordinária com o poder do louvor. Ali eles começam a cantar e naquele texto menciona como o milagre acontece. É uma coisa realmente linda de se ver. E o poço que estava seco começa a brotar água. E aquela nova geração de hebreus começa a ter uma nova experiência. Quando eles murmuraram, vieram as serpentes. Quando eles louvaram, o poço fez brotar água. De forma inesperada, a situação foi resolvida. E aí nós chegamos no capítulo 3, vitória sobre o mais forte. Depois disso, os inimigos do povo de Deus continuaram combatendo contra o povo de Deus, porque nunca a igreja vai ficar sem ter inimigos, como Israel nunca deixou de ter inimigos. No deserto, Israel tinha inimigos. Hoje, Israel tem inimigos. No Egito, Israel tinha inimigos. Você, aonde você for, você que é cristão, você que é aluno de escola dominical, é professor, sempre haverá inimigos. E aí, capítulo 3, vai falar sobre Seom, rei dos amorreus. Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Eles habitavam numa região que é a Transjordânia. Hoje a gente ouve falar muito em Transjordânia, Cisjordânia. Bem, essa parte aqui é a Transjordânia. Estavam perto do Rio Jordão, mas aquém da terra prometida. E eles eram reis muito poderosos, muito fortes. Eles tinham um exército avassalador, eles eram grandes guerreiros e era, na verdade, do ponto de vista humano, aquilo era para ser um massacre. Era para ser para morrer de forma estrondosa, uma morte cruel para Israel. Mas Deus concedeu vitória sobre Seom, rei dos amorreus, e sobre Og, rei de Bazã. Isso foi uma vitória tão grande que até o salmista, quando vai louvar o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, lá nos Salmos, ele vai mencionar essas duas grandes vitórias bélicas contra Seom, rei dos amorreus, e contra Og, rei de Bazã. Agora, não podemos esquecer que essas duas vitórias vieram depois que essa nova geração de hebreus aprendeu sobre o poder do louvor. Quando lá em Beer eles cantam ao Senhor, tem um poço seco e eles começam a cantar: e sobe poço, vai poço, traz a água de volta, e Deus faz o milagre. E aí em seguida o milagre também contra Seom, rei dos amorreus, e contra Og, rei de Bazã. Na vida do cristão, depois de uma grande luta, há sempre uma grande vitória. O capítulo 20 foi um capítulo profundamente triste na vida dos hebreus, mas o capítulo 21 do livro de Números foi um capítulo que trouxe um novo alento, uma nova alegria. Na sua vida, na minha vida, também é assim. Podemos dizer aos nossos alunos que permaneçam firmes, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus os abençoe. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.